Entre mudanças, recomeços e diferenças culturais, existem histórias que conectam pessoas. Eu sou a Juliana, psicoterapeuta, e este é o podcast Laços Além das Fronteiras, um espaço de conversas reais sobre imigração, família, pertencimento, desenvolvimento emocional e sobre os desafios e ganhos de construir uma vida em outro país. Aqui vamos compartilhar experiências, reflexões e encontros que nos ajudam a compreender com mais humanidade os caminhos da interculturalidade. Porque mesmo longe de nossas origens, seguimos construindo vínculos, identidade e lugares onde possamos nos sentir em casa. Bem-vindos! Sejam bem-vindos ao episódio do Laços Sem Fronteiras. E eu sou a Juliana, psicoterapeuta registrada aqui no Canadá. E esse é um espaço de troca real sobre a experiência da imigração a partir das experiências e histórias das famílias que estão nesse processo. Então, hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. É uma mãe expatriada que mora aqui no Canadá e também atua como doula. E ela vai contar para a gente um pouquinho da experiência dela a partir das adaptações, das diferenças entre o sistema brasileiro e canadense. Então, fiquem com a gente. Terá muita aprendizagem interessante. Oi, Fê, tudo bem? Olá, Ju. Oi, tudo bom? A gente já tinha conversado um pouquinho antes, né? Esse é o projeto Laços Sem Fronteiras. E a gente vai sempre estar trazendo um convidado para falar um pouquinho sobre experiências ou histórias que têm a ver com o processo da imigração, né? Que as famílias vivenciam. E uma das questões que toca muito é da maternidade, né? Já é um momento muito sensível e estar vivenciando isso fora do país só intensifica, né? Por vários motivos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, com a sua contribuição, né? Do seu olhar como mãe também, que mora fora, né, do país, e com a sua experiência como doula. Então, muito obrigada por estar aqui presente com a gente. Eu te agradeço muito. Eu acho que esse projeto ele é muito bacana, necessário, né? Assim, eu acho que a gente, quando imigra, né, quando a gente sai do nosso país, os laços, alguns se desfazem, outros se apertam, outros novos são criados, né? A gente já se conhece já há alguns anos e a gente vem se acompanhando aí essas trajetórias, né, de trabalho, de suporte aqui também para a nossa comunidade. E eu te agradeço muito por esse convite, por estar aqui estreando com você, né? É a primeira live que eu faço, então estou assim, estreando aqui também, mas é um prazer. Vamos conversar sim, porque a maternidade, né, assim como a imigração, são revoluções, né, assim, na vida da pessoa. E é isso aí, vamos conversar aqui e tirar algumas dúvidas também. Fernanda é brasileira, expatriada aqui no Canadá e pesquisadora em saúde pública e doula certificada no Brasil e aqui no Canadá. A Fernanda é formada em biomedicina e também possui mestrado e doutorado em saúde pública, com uma trajetória sólida nas pesquisas em saúde reprodutiva e na produção de conhecimento baseado em evidências. A sua atuação começou a partir da própria experiência da maternidade dela, que despertou esse interesse pelo cuidado materno. Há mais de uma década, Fernanda trabalha com pesquisas quantitativas em saúde e com foco em promover cuidados reprodutivos mais seguros, humanos e culturalmente respeitosos. Como doula, ela iniciou a sua atuação em 2018 no Brasil, onde também foi vice-diretora da formação e pesquisa da Associação de Doulas no Rio de Janeiro. Após se mudar para Toronto em 2021, concluiu a sua formação no Doula Training Canadá e passou a apoiar famílias imigrantes, acompanhando os desafios únicos de viver a gestação e o parto e o pós-parto em outro país. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Fê. E se você puder começar falando um pouquinho dessa tua trajetória, né, de início como doula, né? Sim, claro. A minha trajetória ela está muito misturada, né, a questão pessoal com a questão acadêmica e profissional.
é difícil separar, né? Quando isso toca muito a gente, então eu acabei encontrando também na maternidade caminhos, né, outros de pesquisa e de trabalho, né? Então, quando eu tive, né, quando eu estava grávida da minha filha, que está hoje com 16 anos, né? Eu não conhecia, eu não sabia nada desse universo, eu não conhecia doula, não sabia o que fazia, nunca tinha tido contato com nenhuma. E tive uma trajetória assim muito desinformada, né? Eu tinha muito medo do parto. Depois eu vim descobrir que eu tinha medo era da assistência ao parto e não ao parto em si. E isso porque eu não tive nenhum tipo de orientação, de informação, né, nessa trajetória inicial. Com o nascimento dela, ela nasceu de uma cesárea desnecessária, né? Ao fim eu vim me dar conta disso. Foi uma falsa escolha, né, que eu fiz pela cesárea, e eu tive muita dificuldade para amamentar. E então foi uma entrada assim na maternidade, né, um pouco atrapalhada, sem orientação, e foi muito desafiador para min. E aí, nesse caminho, quando ela estava assim, com 1 mês e meio, 2 meses, eu conheci uma doula. E aí, naquele dia, já senti uma transformação, assim, né? Ah, no que ela trouxe, no que ela falou, nas sugestões e orientações que ela passou. Nada prescritivo, mas muito mais para eu olhar para o meu contexto, né? A gente se cobra muito quando a gente quando a gente se torna mãe, a gente tem muita responsabilidade, tem uma questão de uma culpa aí, né, que a gente sente que não sabe nem de onde vem. E aí, eu comecei a estudar sobre esse assunto, né? E nessa época eu fiz uma transição de carreira, né, de profissão também. E aí eu entrei no mestrado em saúde coletiva na UERJ, e eu resolvi fazer a minha pesquisa de mestrado sobre doulas, né? Quem eram as doulas, quais eram as motivações para estar atuando, né? Fazendo esse trabalho. E aí eu fiz um curso de doulas, isso foi em 2016, e depois disso eu comecei nesse caminho, né? Em 2018 eu fiz um outro curso onde eu me formo doula e comecei então a atender e trabalhar na associação de doulas, né? Vim para o Canadá, né? Já na época do doutorado, para fazer minha pesquisa aqui, que foi sobre experiências de brasileiras, experiências de gravidez e nascimento, né? E parto de famílias brasileiras aqui no Canadá, especificamente aqui em Toronto, GTA, né? E após isso, finalizado essa fase, né, acadêmica, eu comecei a atuar, né? Primeiro, assim, atendendo alguns amigos que foram me indicando, e quando eu me dei por mim, eu estava aqui, né, assim, já fazendo o que eu estou fazendo, que eu amo muito. Eu acho que é um pouco também desses laços, né, assim, de refazer esses laços, essa rede que nos sustenta aqui, né, assim. Então, a minha trajetória, ela está aí misturada, né? Eu venho acho que instigada pela minha experiência pessoal, eu construí aí essa trajetória, e hoje eu estou aqui trabalhando como doula, né? E servindo, assim, aos imigrantes, né? A população que vem, principalmente os brasileiros, né? Sim, bacana. Bacana que você ressignificou, né, essa experiência, né, que não foi agradável, tornando ela potente, né, assim, para ajudar outras pessoas também. Muito, muito interessante isso, né? E aí, agora, você podia trazer para a gente um pouquinho, assim, do que realmente é doula, né? É um termo que eu acho que talvez nas últimas décadas as pessoas tenham falado mais, né? E tem algumas dúvidas, assim, quem não está na área, né? Eu, por exemplo, eu conheço, hoje eu sei um pouquinho mais por conta de conversar com você, mas antes, quando eu ouvia, eu tinha muita dúvida, né? Eu entendia um pouco que acompanhava a mulher na gestação.
mas eu não sei se tem uma ampliação sobre isso, na verdade tem, você mencionou ontem, né, pós-parto, e aí seria interessante compartilhar com as pessoas o que é doula para quem não conhece, né, como que isso funciona na prática, né, qual que é o papel dessa função no acompanhamento à gestante. Claro. As doulas, elas são... A gente pode dizer que é um grupo, assim, né? São pessoas que já estão há muito tempo aí na história, né? As doulas, elas aparecem em histórias antigas, né? Pessoas que acompanhavam amigos, familiares, pessoas da comunidade, né? Que estavam ali acompanhando aquela pessoa que estava gestante, né? E durante esse processo, durante o parto e também no pós-parto, né? Atualmente, sim, de fato, as doulas, elas hoje em dia têm uma visibilidade muito maior, né? A gente vem se profissionalizando. No Brasil, as doulas já foram reconhecidas, né? No mês passado, teve essa regulamentação da profissão, então, que foi um passo importante, na minha opinião, assim, para promover o acesso, principalmente para quem não poderia pagar, né, assim, um serviço privado. E aqui no Canadá a gente ainda não está nesse ponto, né? Ainda não somos regulamentadas, somos uma ocupação, né? E aí a gente dá esse suporte para pessoa gestante, mas não só, né? Eu acho que a gente trabalha no campo da reprodução de uma maneira mais ampla, também dando suporte para pessoas em situações de perda gestacional ou aborto, né? E também estendido aí para depois, né? No pós-parto e tudo mais. Então, a gente trabalha, assim, basicamente com 3 pilares ali, né? O suporte informacional, né? A gente traduz muitas informações, a gente vive hoje numa época que tem muita informação na internet, na rede social, nas inteligências artificiais, mas informações de qualidade, elas estão perdidas, né, nesse universo todo. Então, a gente consegue organizar isso e orientar, né, as famílias melhor, para que elas entendam o que elas estão vivendo, para que elas possam realmente fazer escolhas, seja o que for, né? Assim, a gente apoia a escolha dos nossos clientes, né, das pessoas que a gente acompanha de forma incondicional ali, a trajetória deles, né? A gente está ali para dar o suporte, independente dos nossos valores pessoais, né? Que eu estou querendo dizer. Então, a gente oferece essa parte de informação, a gente oferece também um suporte mais físico, prático, né? Tanto no momento do parto quanto no pós-parto, no parto dando um suporte, um conforto, né? Fazendo ali algumas técnicas que trazem relaxamento, que fazem com que a pessoa atravesse aquela fase ali, aquele período que é muito intenso corporalmente, né? De uma forma mais tranquila, entendendo, né, que não há um perigo em si e que que a gente está ali para dar esse suporte, para avaliar se tiver alguma questão, poder interferir, mas a princípio a gente está ali somente cuidando, né? E o terceiro pilar seria um suporte emocional, né? Que eu acho que juntando esses 2 outros, a gente consegue trazer uma tranquilidade, proporcionar ali uma sensação de confiança, né? Para que a pessoa consiga, né, se entregar também ao processo. E é isso, né? Durante o parto. E no pós-parto a gente também faz esse suporte emocional também, reafirmando, né, as famílias ali nesse início, ajudando também no processo da amamentação, do estabelecimento da amamentação. Então, até que essa família siga aí sua trajetória
com autonomia, né? Sabendo ali o que escolher, como fazer, como prosseguir, né? Sim, bacana. E ontem nós conversamos um pouco, né? E foi muito interessante todas as informações que você trouxe. E um detalhe que me chamou a atenção, né, que eu não conheço, né, não sabia, é sobre as diferenças que existem aqui no Canadá no aspecto de acompanhamento à gestante e ao parto, né? Você mencionou que tem alguns critérios do que é considerado risco ou não nesse processo da gestação e que isso acaba influenciando diretamente na condução desse acompanhamento até o final do parto, né? Você mencionou sobre o obstetra, ele não entra em todos os casos, pelo que eu entendi. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, a gente tem algumas diferenças, né, assim, em relação ao sistema aqui no Brasil, o sistema no Canadá, né? Aqui, em relação, por exemplo, aos profissionais e aos locais e aos riscos, né, as classificações de risco, acho que são essas três principais diferenças aqui que eu vou tentar resumir aqui para vocês. A gente aqui no Canadá, a gente tem dois profissionais principais responsáveis técnicos, né, que seriam o obstetra e a midwife, além de outros profissionais, né, de uma equipe multidisciplinar que também está ali durante a gestação, acompanhando, né, como doulas, fisioterapeutas, enfim, terapeutas, psicólogos, enfim, tem uma rede, né, que pode dar o suporte. Mas, assim, em termos de assistência obstétrica, né, a gente tem a midwife e o obstetra, que é um pouco diferente do que a gente está acostumada no Brasil, né? As brasileiras, quando chegam aqui, vêm buscando o obstetra, achando que encontrariam o obstetra, né, como no Brasil, aquela pessoa que acompanha a gestação e depois vai estar no trabalho de parto, né? Aqui não acontece assim. O obstetra, ele pode acompanhar a gestação, né? Mas no momento do parto, essa pessoa vai parir com o obstetra que estiver no plantão do hospital, né? Normalmente esse parto que é acompanhado por obstetra, ele vai acontecer em hospital. Vai ser um parto hospitalar. E temos também aqui as midwives, né, que são super importantes, ainda em número reduzido, né, aqui, embora o sistema seja muito baseado nas midwives, elas ainda não estão em número suficiente para dar conta da população, né, de atender os partos. Então, só que o que é muito interessante assim das midwives é que elas podem atender em todos os locais de parto, né? Então, elas podem fazer o parto domiciliar, fazer o parto assistindo no birth center ou no hospital, né? Então fica ali aberto para a cliente, né, escolher qual lugar que ela vai preferir, que ela vai se sentir mais segura para ter essa assistência, né, durante o nascimento. E isso também tem a ver com classificações de risco, né? Normalmente aqui, assim, diferente do que a gente tem no Brasil a gente tem duas classificações de risco, basicamente, né? A gravidez de risco habitual e a gravidez de alto risco, né? Então, como se nunca houvesse, assim, não houvesse a possibilidade de uma gravidez sem risco ou de uma gravidez saudável, né? Aqui no Canadá, não. Aqui a gente tem três classificações. Temos a gravidez saudável, que normalmente é acompanhada pelas midwives, né? Idealmente seria acompanhada pelas midwives. A gravidez de risco e a gravidez de alto risco, né? A gravidez de risco também pode ser acompanhada pela midwife. Por exemplo, uma pessoa com diabetes gestacional, ela poderia estar sendo acompanhada por uma midwife, ter um parto assistido pela midwife. E a gravidez de alto risco, né, quando tem alguma questão assim um pouco mais concomitante ali, né, que interfira, que precise de um acompanhamento mais especializado ou tecnológico, né, com exames e tudo mais, então aí é acompanhado pelo obstetra, né? O que acontece é que normalmente brasileiras que não teriam classificação de risco acabam
buscando o obstetra muito por desconhecer o papel da midwife, né? Assim, ou de não entender exatamente uh, o que elas fazem, enfim, como seria essa assistência, né? Então, as doulas vêm muito nesse sentido também de trazer a informação e aí a pessoa poder escolher realmente quem é o profissional também que ela vai poder acompanhar, né? Sim, sim. É interessante esse ponto que você menciona sobre os brasileiros terem a tendência de procurar o obstetra, né? Porque é muito baseado numa aprendizagem cultural no Brasil, de que essa é a profissão, né? Então, eu já escutei de algumas pessoas, assim, às vezes delas se sentirem não bem assistidas, né? Porque o direito seria de ter acesso ao médico e, de repente, não é isso que está acontecendo, elas se sentem um pouco lesadas de não ter um atendimento suficiente ali, mas não é uma questão nesse aspecto de direitos ou não, é do funcionamento do sistema, né? E de uma maneira diferente mesmo de conduzir isso, né? E que, historicamente, né, que você pode, de repente, complementar nisso, que, historicamente, o parto ele não era feito pelos médicos, né? Se a gente for pensar, ou seja, a capacidade de conduzir esse procedimento, né, ela é mais ampla do que o que se aprende numa universidade médica, né? Sim, sem dúvida. Assim como as doulas, né, são essas figuras aí que já existiam há muito tempo, as parteiras também, né? As midwives hoje elas recebem um treinamento, né? Aqui no Canadá tem uma escola, né, específica, um curso específico para se formar midwife. No Brasil, a gente não tem muitas oportunidades nesse sentido, né? Tem a escola na USP, mas não tem a enfermagem obstétrica, né? Mas a figura da midwife mesmo a gente não tem no Brasil, que a gente tem aqui. E sim, tem as midwives, elas sempre existiram, né? Elas estavam ali e ainda hoje existem as parteiras, né? Tradicionais em locais mais isolados que atendem aos nascimentos e que não receberam treinamento formal, mas nem por isso teriam estariam inaptas, né, para atender. Muito pelo contrário, né, tem lugares em que os nascimentos ainda acontecem dessa maneira, né. Agora, assim, o que acontece aqui, por exemplo, no Canadá, em relação às midwives, é que elas cumprem, eu acho que elas, quando as brasileiras, né, elas buscam o obstetra, pensando no obstetra do Brasil, na verdade, a midwife que faria esse papel, né? Que é a pessoa que acompanha durante toda a gestação e que depois vai estar no momento do parto. As consultas, elas são mais longas, elas têm mais tempo, né, para conversar, elas abordam outros aspectos, elas não seguiam tanto por uma perspectiva de risco, de problema, né? Como os médicos, porque quando houve o processo da medicalização dos nascimentos, né, e que com o surgimento das escolas de medicina e de obstetrícia e tudo mais, essas parteiras, né, houve uma campanha de difamação, elas começaram a ser colocadas como charlatãs, né, assim, tem muitos artigos históricos que falam isso, e nesse lugar, né, entraram os médicos, os homens, né, em grande maioria, que eram quem estudavam, quem fazia medicina, e que começaram a estudar e a descrever esse processo a partir de uma perspectiva ali muito do problema, da possibilidade de dar errado, ou de solucionar algo que uma máquina que talvez estivesse ali meio falha e que precisasse de alguns ajustes, talvez para ser acelerado, né? Então o parto ele passa a ser conduzido, né, pelos médicos durante esse processo de medicalização e com isso as parteiras perdem esse lugar, né? Mas não só, as pessoas que estão parindo também perdem espaço, protagonismo,
capacidade de escolher, né, de decidir, de tomar decisões ali durante os seus processos, durante as suas trajetórias. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Então, a gente tem uma coisa que às vezes a gente escuta muito, assim, o médico que fez o meu parto, né? E aí a gente dá um ajuste assim, não, você que pariu, né? O médico, ele está ali acompanhando, ele está ali assistindo, ou pelo menos é o que ele deveria estar fazendo, né? Uhum. A menos que seja realmente uma cirurgia, uma cesariana, que aí é o médico que faz, que extrai o bebê, mas a pessoa que está parindo é quem, né? Então tem essa coisa, perde esse lugar, né? Houve aí esse desempoderamento, né? A gente pode ir usando aí essa palavra, essa expressão. Uhum. E isso é muito delicado mesmo, né? Porque traz uma insegurança, né, muito grande das pessoas, né? Quando a gente não tem acesso à informação, isso realmente deixa a gente mais inseguro, né? De fazer as escolhas, e aí acaba que essa informação fica centrada em algumas pessoas, na maior parte das vezes, né, nos profissionais, que vai conduzir, né, limitando às vezes o que aquela pessoa realmente gostaria, mas tem até às vezes eu acho que um detalhe das pessoas realmente não saberem mesmo, né, de outras, ou não se sentirem seguras o suficiente para tomar a decisão e colocar muito na mão do profissional, né? Então, o Canadá tem, né, obviamente não é um sistema perfeito, mas tem uma diferença que eu observo aqui em relação ao Brasil na área da saúde, é que os médicos aqui, eles tendem a perguntar para o paciente ali, né, qual que é o direcionamento do tratamento. Ele nem sempre ele vai estar instruindo tudo. E a gente que vem do Brasil, que está habituada com uma visão diferente, hierárquica dessa posição do médico, né, a gente fica estranhando. Às vezes as pessoas acham até não foi de qualidade esse serviço, porque o médico não me disse, porque aí ele é que sabe, ele é que vai me dizer. Então, é interessante porque tem essas diferenças no dia a dia e ela passa não só pela postura do profissional, ela passa por um aspecto cultural, né, de como um sistema funciona em um país e a diferença dele em um outro país. Não se trata de um ser melhor do que o outro, mas se trata de uma forma de fazer, de pensar diferente, né? E para a gente que é imigrante, isso no início assusta muito, né? Todas essas diferenças, né? Assim, primeiro até de saber aonde encontrar essa informação, e aí quando a gente encontra essa informação, quando tem acesso, vem uma condução muito diferente e faz, às vezes, a gente realmente sentir que possa estar faltando algo que era importante ali para o nosso serviço, né? Ou para a nossa necessidade mesmo de atendimento. E nesse aspecto do parto, como historicamente, né, nos últimos séculos, talvez, foi muito focado no médico, eu imagino que isso é o que leva muitas mulheres, principalmente as brasileiras, a confiarem mais no médico, né? Mas tem um ponto interessante que você trouxe, que é que as midwives, elas trazem muita informação. Então, eu também já escutei que depois que as mães, né, iniciaram com a midwife, elas gostaram muito. Porque, por esse detalhe que você trouxe, né? Assim, elas têm mais tempo, elas orientam mais, têm um acompanhamento bem diferenciado de que um médico normalmente iria fazer, mesmo um médico, às vezes, numa condição particular, né? Que até onde eu sei, não é bem assim que funciona aqui, né? Não tem isso. Então, assim, eu acho que a gente sair um pouco desse lugar também ali de ser conduzida, né, e tomar um pouco mais à frente desse processo, porque isso, assim, aí já trazendo para algumas questões da maternidade, né, da parentalidade, que a gente vai ter que estar exercendo, né, ali, a gente vai ter que tomar decisões sobre os nossos filhos, sobre a saúde dos nossos filhos, o que a gente vai deixar ou não que façam com eles. Então, por que a gente não vai pensar nisso para a gente também, né? Durante o nosso próprio processo de gestar e parir um bebê ou de criar um bebê, cuidar, né, de um bebê. Então, tudo isso precisa ser, já que vem tantas culpas e tantas responsabilidades, né? Por que também não
ter esse, né, tomar esse lugar de volta aí para si. E sim, a partir de informações, a partir de uma. A equipe faz muita diferença, sabe, Ju? Numa assistência, a equipe que está acompanhando, porque nem todas as midwives são gente boa, nem todos os médicos são vilões, também não dá para a gente colocar dessa forma, né? A gente tem médicos muito bons, muito, muito respeitosos, assim, já tive, né, assim, a oportunidade de pegar assistências que foram excelentes, né, do início ao fim, assim como já tive a oportunidade também de ver situações muito ruins acontecendo aqui, de violência, inclusive, né, tanto por parte de médicos quanto de midwives. Então, por isso que é importante a pessoa ter esse tempo para conhecer, para conversar, para entender e alinhar as perspectivas, né, desse cuidado que ela gostaria de estar recebendo, né, durante esse processo. Não é um processo de doença, né? Então, por que a gente também não vai se apropriar desse lugar aí? Mesmo que fosse, né? Até eu acho que mesmo em processos mais patológicos, ou que precisaria ali, você recebe a orientação técnica, mas ao fim a escolha, né, tem que ser do paciente, do cliente, né? Eu acho que esse bem pontuado. Eu acho que essa é a questão central, né? Dar autonomia, para dar informação suficiente para que as pessoas possam se sentir seguras para fazerem escolhas, né? Exatamente. E exercer a sua autonomia, né? Assim, acho que... Exatamente. E até para exercer a autonomia, a gente precisa de ter um ambiente que nos possibilite isso, né? Assim, não é só uma questão pessoal, né? Ela passa muito pela relação com as pessoas e com o ambiente, essa preparação. Né? Exato, muito. E aí a gente vem muito nesse sentido, assim, de trazer tirar essas dúvidas, né, e abrir possibilidades, né, para que a pessoa possa fazer realmente escolhas que a gente chama, né, de escolhas informadas realmente, porque de outro modo é o que eu estava falando lá no início, né, no início da live, a gente faz falsas escolhas, né, a gente faz escolhas para tentar não fugir de alguma outra situação que poderia estar ali iminente, né, ou para evitar, mas se a gente realmente não souber, se a gente não tiver, né, os dois lados da moeda, a gente fala muito aqui, assim, por exemplo, muitas vezes quando uma pessoa, um profissional vai oferecer uma intervenção, né, ele oferece falando dos benefícios daquela intervenção, dos riscos de não fazer aquela intervenção. Mas muitas vezes ele não fala dos benefícios, às vezes, de não fazer aquela intervenção e dos riscos de fazê-la, né? Então, assim, porque, obviamente, ele está oferecendo, ele quer que a pessoa talvez aceite, né? Então, mas isso é metade da informação, né? Não é direito do paciente receber a informação dos dois lados. Então, pensar nisso. E aí a gente traz muito isso. Muitas vezes a gente está numa assistência que a gente se depara numa situação dessa, o médico dá lá a midwife metade da informação e nós doulas complementamos a outra metade, né, trazendo uma outra perspectiva para que a pessoa possa escolher o que faz mais sentido para ela naquele momento. Sim, perfeito. Fê, depois eu gostaria que você comentasse sobre os espaços, né? Parece que tem 3 grandes locais que talvez sejam comuns ou que são realmente a orientação para que o parto aconteça. Mas antes disso, só voltar num comentário aqui, que a Gisele, né, ela comentou, ela é uma profissional também que trabalha na área da saúde mental e emocional, e ela comentou que no Brasil, caiu assim, o comentário dela estava no outro, antes de cair a live, né? Mas o que eu me recordo é que ela tinha comentado que no Brasil, às vezes, no SUS, às vezes as pessoas também não conseguem ter um acompanhamento tão próximo, assim, né? Das enfermeiras, por exemplo, né? Então, eu acho que ela traz esse ponto e que faz a gente pensar que o cuidado da saúde, o sistema de saúde, ele tem muitas questões mesmo, né?
que esbarram, assim. O modelo SUS fora do país, ele é muito valorizado. Acho que você tem mais propriedade para falar disso do que eu, né, Fê? Mas existe a questão do modelo, do protocolo, digamos assim, da proposta e como que isso é feito na prática, né? Porque tem várias outras variações, assim, a população brasileira é uma população muito grande, né? Então, acho e isso acaba impactando mesmo na qualidade, primeiro de ter acesso, né? E quando tem acesso na qualidade desse serviço, né? No Brasil a gente enfrenta desafios assim mesmo. Obrigada, Gisele, por compartilhar. Sim, sim, é um comentário muito pertinente. Sim, eu acho que a gente não, o SUS ele é referência aí, né, para outros sistemas de saúde público, inclusive aqui no Canadá, que não é universal como o SUS, né, o nosso sistema no Brasil. Mas, sim, tem muitas deficiências, tem muitas dificuldades, né? É um sistema que ele é descentralizado, então, dependendo da localidade, a pessoa vai ter melhor ou pior assistência, né? Isso é uma questão. Tem a questão também dos profissionais, né? Daquele profissional que está ali atendendo, às vezes da sobrecarga que ele está passando, né? Questões da estrutura de trabalho que ele tem, que também acaba impactando, né? De grande forma, né? Na experiência dessas pessoas. Tem questões protocolares também, né? Tem pessoas que, por suas formações, ainda são muito rígidas, né? E orientadas por protocolos e individualizam um pouco, né, a assistência. Quando a gente lida com pessoas, né, quando a gente está lidando com gente, a gente não consegue a gente não deveria descontextualizar aquela pessoa, né? Não é dizer que a pressão alta é porque a pessoa está estressada, não é isso, né? Mas é considerar que talvez um ambiente, um contexto de estresse pode agravar um quadro que estaria ali ou dificultar talvez uma recuperação. Então, assim, a gente é importante, né, poder olhar e para a pessoa de uma maneira mais integral, né, assim, de uma maneira mais completa, com as suas complexidades, né? Então, assim, eu acho que isso faz uma diferença na assistência, né? Quando ela está ali muito protocolar, muito vamos pesar, vamos medir, é isso, acabou, próximo, né? E realmente fica devendo muito, né? Então, a gente vê essa questão, né, essa falha dos sistemas. Aqui também acontece, né, assim, em certa medida, a gente percebe isso pelas pessoas que estão sendo, como eu falei, acompanhadas por obstetras, né, que é, não tem essa formação desse vínculo, sabe, ali de confiança e tudo mais. Então as pessoas ficam se sentindo meio perdidas, né, em termos de orientação, em termos do caminho que vai seguir e, portanto, de fazer escolhas e de tomar decisões, né? Sim, sim. Tem outro comentário aqui da Gisele que vai de encontro com isso que a gente tinha falado antes. O modelo médico da população, no Brasil, no caso, ainda é visto como com a figura do médico, né? E as gestantes têm receio de serem acompanhadas por enfermeiras obstétricas, sem ter sempre a figura do médico, que esse ponto historicamente é muito forte mesmo, né, da gente confiar quando pensa em questões de saúde, a gente tem a tendência a confiar na figura do médico como quem vai ter o saber para trazer a nossa cura, né, uma condição perfeita ali, né, e sem às vezes entender que é um conjunto mesmo, né, de profissionais, é uma equipe, né, cada um tem o seu lugar, realmente. E aí, nesse aspecto, é muito importante, na verdade, pontuar, porque essa diferença, ela, quando já é delicado a gente viver isso no Brasil, né, porque aí a gente entende que é uma figura,
e aí a gente às vezes não tem acesso a essa figura, ou demora muito para ter acesso, ou quando tem acesso a um sistema diferente, quando é a enfermeira obstétrica acha que não está sendo bem atendida, né? E quando a gente muda de país, né, e você vai vivenciar todos os desafios da imigração, e quando necessita de um atendimento que já deixa a gente muito sensível, percebe todas essas diferenças, isso se intensifica muito no aspecto emocional, né? Traz um mal-estar muito grande no aspecto emocional. E aí a ideia da live, né, desse projeto, é justamente trazer essas informações para esclarecer, para ajudar as pessoas a entenderem numa outra perspectiva. Obviamente que não vai ser perfeito, pode esse sistema que a gente está compartilhando aqui, existe falhas com certeza, e as pessoas às vezes vão, infelizmente, passar pelo desconforto de vivenciar essas falhas, mas a condução sendo diferente não necessariamente marca uma má qualidade, né, de ter acesso a profissionais. É só uma forma diferente. Então, as pessoas que vivem aqui, o que nasceram aqui, elas estão muito mais habituadas com isso, né? E elas foram socialmente construindo uma visão de confiança nesses profissionais, né, a partir da experiência. Então, por isso que é interessante marcar essa diferença cultural, e que não é uma questão do certo e do errado, mas que tem formas diferentes de funcionar. E aí, aqui no meu Instagram, tem tanto as famílias que acompanham, tem profissionais também que estão no Brasil e que acompanham outros brasileiros que estão vivendo fora. Então, é interessante salientar essas diferenças, porque quando o cliente ou o paciente brasileiro está sendo atendido por um profissional lá do Brasil, o cliente que está vivenciando aqui já está cheio de conflitos por conta dessas mudanças, né? E às vezes se sentindo menos atendido, assistido pelo sistema, e aí a gente está trazendo que de repente não é isso, né? De repente é só uma forma diferente daquele sistema funcionar mesmo. Isso. Tem muita gente que estando aqui, gestando aqui, continua mantendo um obstetra no Brasil, né? E tendo orientações, fazendo consultas virtuais e tudo mais. O que acaba gerando confusão, assim, eu acho, né? Em alguma medida, porque aqui a gente tem muitas diferenças, por exemplo, em relação aos exames que são feitos, né? Normalmente essas pessoas que são acompanhadas com obstetras no Brasil são obstetras particulares, né? Não são obstetras do SUS. E aí esses obstetras, eles normalmente pediriam ultra todo mês, teriam um esquema de um acompanhamento diferente do que o que é realizado aqui. Isso é um outro ponto de contraste, assim, né? E que faz com que muitas pessoas se sintam desassistidas, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a questão é uma questão da perspectiva, né? A forma como a gente, qual é o foco do processo? Como é que se enxerga esse processo, né? Se a gente vai ficar investigando, o que a gente precisa estar investigando? Acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer, né? Quando vai fazer uma escolha. O que você precisa investigar? Para muitas pessoas é importante fazer muitos exames e ter um acompanhamento tecnológico, né? Tem gente que confia muito na tecnologia como solução para problemas, né? E tem outras perspectivas que olham por esse processo por uma via mais fisiológica, né? Que ele acontece, né, ali em si, e que confia nesse processo, ainda que ele seja desconhecido, às vezes meio desgovernado, né? Ou impossível, né, da gente conseguir controlar, da gente conseguir prever como vai acontecer, né? Então, e isso para algumas pessoas pode trazer sensações de insegurança, né? Mas não significa que, por exemplo, essa pessoa que está sendo acompanhada por um profissional que assiste e não intervém tanto, que essa pessoa ela não está intervindo, mas ela está trabalhando, ela está cuidando, ela está olhando, está monitorando, né, para que, ao sinal de qualquer perigo,
ações sejam tomadas, né? Porque uma coisa que a gente pode garantir aqui é que a gente está aqui no Canadá, ainda diferente, né, do que acontece no Brasil, a gente está num lugar que os riscos de mortalidade e morbidade são menores, né, são mais baixos. Isso nas estatísticas, né, vem mostrando, ao passo que no Brasil, por conta dessas deficiências que a gente estava falando antes, tem muitas coisas que não são diagnosticadas, que não são vistas e portanto, acabam trazendo aí, né, problemas, agravos de saúde para as pessoas que poderiam ser evitáveis, né, com acompanhamento, com diagnóstico, também com o uso da tecnologia, né, quando necessário. Então, é isso, assim, eu acho que aqui no Canadá, eu acho que é uma questão cultural, né, assim, as pessoas, a gente vê as pessoas, os canadenses, eles vão para midwife, dificilmente, menos que tenham, né, assim, alguma questão de saúde, mas a grande maioria vai para, escolhe, né, faz a opção por midwives, mas com as brasileiras aqui, assim, eu tenho observado que a grande maioria acaba optando pelo obstetra, mas por essa questão cultural realmente, né, de vir com essa ideia de que o obstetra é quem vai cuidar melhor, e aí às vezes as pessoas se deparam com outra realidade, né? Perfeito. Fê, a gente está chegando ao final. Queria muito te agradecer novamente, foi muito bacana. Todas as informações que você trouxe, muito necessárias também, né? Como a gente mencionou ao longo da conversa, o aspecto já é um momento muito sensível da vida da mulher, né, e da família, mas principalmente da mulher que vai estar sentindo, né, tudo isso visceralmente, e ver isso em um outro país só intensifica todos os conflitos ou todas as inseguranças, né? Então, todo o conhecimento que você trouxe foi muito bom, com certeza vai contribuir muito para as pessoas que estão assistindo agora e para aquelas que vão assistir em outros momentos. Muito obrigada mesmo. Você poderia, às vezes, falar um pouquinho assim, quando as pessoas se interessarem em buscar a doula, como que é o acesso, como elas conseguem encontrar você e outros profissionais, né? Pensando em regiões diferentes do Canadá. Tá, aqui a gente, bom, primeiro, deixa eu te responder isso, depois eu agradeço, né, finalizo. Como faz para encontrar as doulas, né? A gente não existe um portal, um lugar onde estamos todas reunidas, né? Não somos muitas doulas brasileiras aqui no Canadá. Aqui em Toronto, na região de Toronto GTA, somos 6 ou 7, enfim, todas nós nos conhecemos, somos amigas, trabalhamos juntas, né? E a gente normalmente recebe a partir das redes sociais ou contatos, indicações em grupos, indicações de alguns profissionais também. É possível me encontrar também pela Mama Doula, né? Que é com quem eu tenho o coletivo aqui no Canadá, com quem eu tenho trabalhado. Eu e outras doulas, né, brasileiras. A gente, enfim, não existe ainda uma associação de doulas brasileiras aqui, né, um lugar assim onde a gente consiga reunir, quem sabe no futuro aí a gente consegue se organizar mais coletivamente e poder também, porque a gente precisa desse suporte, né? E aí, assim, já fechando aqui, eu quero te agradecer mais uma vez o espaço, né, assim, dessa conversa, de poder trazer algumas informações que eu acho que são as informações que as pessoas mais buscam a princípio, assim, né, que tem mais dúvidas, até para começar a escolher esse caminho. Então, quero te agradecer muito por essa oportunidade. A maternidade, ela causa uma revolução nas nossas vidas, né? E quando a gente tem filho fora, né, é uma camada a mais aí de desafios. E é importante esse projeto seu e o trabalho também que a gente realiza, você como psicóloga, né, e psicoterapeuta, e eu como doula, a gente dando suporte para a nossa comunidade
Isso ajuda nesse processo também de assentamento, né? A gente está trabalhando numa perspectiva de saúde mais ampliada, e a importância da comunidade, né? Então, esses laços que você traz aí nesse projeto, e a gente está aqui fazendo a nossa comunidade e dando esse suporte, fazendo esse trabalho que é importante, né? E é isso, assim, te agradeço demais e vamos que vamos, seguimos aqui. Sim, eu que agradeço. Fala o seu Instagram, porque, né, de repente, se alguém quiser te procurar, eu saber Tá, o meu mais. Instagram aqui é nandaloureiro.doula, né? Eu não tenho ainda o website, mas enfim, a gente vai preparar isso, mas pode me encontrar por aqui, e também pelo site da Mama Doula, que a gente pode estar atendendo. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram, as perguntas, e estar aqui, né, para poder prestigiar, mas também poder se informar mais, né? Que a informação ela traz, como você até mencionou ontem, né? A informação traz poder para as pessoas, né? Traz empoderamento. E isso é muito importante para o nosso bem-estar mesmo, né? Tanto físico, mas principalmente emocional. A gente sentir que tem recursos ali, né? Que a gente pode usar. Isso é uma ferramenta muito importante. Então, obrigada mais uma vez a todos e até o próximo episódio. Eu aguardo vocês. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada por estar comigo em mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Espero que essa conversa tenha feito você se sentir mais acompanhado, compreendido ou até mais conectado com a sua própria trajetória. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja vivenciando os desafios e as transformações de construir uma vida entre culturas. E lembre-se, pertencimento também se constrói nos encontros, nas histórias e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Até o próximo episódio.